Eu quero cumprimentar você, a senhora e o senhor, com um bom dia, na graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia, dizendo a última guerra. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra no livro dos Salmos, capítulo 46. Vou ler do versículo 7 ao 11. Dizem assim: O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra. Quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Hoje é 10 de julho de 2023. Quero mandar aqui um abraço de coração ao pastor Sebastião e sua digníssima esposa, irmã Edivânia. Eles são lá do estado do Rio de Janeiro. Deus os abençoe. Também quero mandar um abraço especial a um amigo que somos, assim, amigos de longa data, sabe? Irmão Arnóbio, lá do estado de São Paulo. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe por tudo. Enfim, aceitem todos os meus ouvintes um abraço e a paz do Senhor. Santo, justo, poderoso Deus, é no nome de Jesus que estou aqui em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento a pessoa que está me ouvindo, a família de todos, também pastor Sebastião, irmã Edivânia, irmão Arnóbio e tantos ouvintes, Senhor, que têm aí nos ouvido, nos apoiado. Abençoa todos e suas famílias. Também te apresento a minha família, a minha vida. Eu te peço que seja assim, em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei como tema para a palavra do dia a expressão dizendo a última guerra. Já falei sobre esse assunto aqui por diversas vezes, mas aí me chamou a atenção, né? É uma reportagem, acho que faz uns 3 dias, que eu tive acesso pela internet, onde eu via um especialista internacional de um governo de um determinado país, falando sobre a iminência ou a grande probabilidade de uma terceira guerra, e que eu acho que seria a última, porque hoje as armas são diferentes, né? São armas químicas, armas nucleares, armas que podem acabar com a humanidade rapidinho. Aí eu fiquei imaginando isso, vendo essa reportagem e outras coisas que a gente tem observado, né, no dia a dia. E eu fiquei pensando como é que Deus está exatamente observando, né, olhando para a humanidade, principalmente para os governantes, diante desse clima, diante desta situação de revanche, de ambição, né? Deus, ele não criou o ser humano, a humanidade, para que o ser humano, o homem, vivesse em conflitos armados, vivesse em guerras. Porém, a ambição por poder deu origem a diversas guerras. A terceira e última, eu não quero aqui fazer um paralelo com aquela batalha final, né? A batalha do Armagedon. Não quero falar sobre isso ali no Vale de Meguido, mas eu estou falando de uma terceira guerra em que os governantes atuais, eles comentam entre si. Eu tenho certeza disso. Muitas coisas não chegam ao alcance da população, mas essa reportagem que eu vi na internet, havia ali uma preocupação muito grande daquele especialista pelas coisas que estão aí acontecendo, né? Prevendo ele
uma terceira guerra em breve. E eu fiquei assim observando nessa reportagem que, entre tantas coisas, tantas razões para ele pensar assim, estão exatamente os conflitos comerciais. A gente está vendo como Estados Unidos, que era uma potência muito, grande a título de comércio, como ele está olhando para a China. A China hoje está vivendo um momento, de profunda aceleração no que diz respeito ao empreendimento comercial global. Então isso é uma preocupação, diante dos americanos, onde o dólar é a moeda que praticamente em todos os países é uma moeda de circulação, e isso vai mexer com a moeda. Então, assim, a moeda americana que eu estou falando. Então, conflitos comerciais, Nós também temos visto aí conflitos territoriais, o caso dessa guerra que já vai há mais de um ano, sem solução, que é a guerra entre a Ucrânia e a Rússia. E olha, presta atenção, uma guerra mundial, ela não vai começar no globo de uma forma assim sistemática e ao mesmo tempo simultânea, tá? Não é uma guerra que simultaneamente vai abranger naquele momento todas as pessoas ou todos os países, mas começa exatamente por um conflito pequeno, Não estou querendo dizer que a Ucrânia e a Rússia é o elemento, ou seja, o estopim para a Terceira Guerra Mundial. Desculpe, pessoal. Mas a gente sabe que é algo que a gente deve nos preocupar. Não nós como cristãos. A gente deve se preocupar com a nossa vida espiritual, ajustar cada vez mais diante de Deus, para que nesse momento, quando isso acontecer, estejamos prontos, tá? Então, gente, vamos nos apegar a Deus. E nesta palavra que ele fala aqui, o salmista, no versículo 9 dessa leitura base que eu li aqui, no Salmo 46, ele quem? Deus, faz cessar, parar as guerras até o fim da terra. Ou seja, onde tiver guerra, se Deus quiser parar, ele para, tá? Se ele é exaltado entre as nações. Aí você pode me perguntar, Sérgio, já sei por que Deus não faz cessar essa guerra da Ucrânia com a Rússia e outras que podem surgir. É porque o que está descrito na Bíblia, o que está escrito, precisa ser cumprido. E Jesus falou sobre guerras, rumores de guerras. Isso significa, gente, que Jesus está bem mais próximo de vir buscar a sua igreja, arrebatar o seu povo, do que nós imaginamos. Mas o Senhor faz cessar as guerras. Mas agora não é hora de Deus cessar as guerras. Agora é hora de Deus fazer com que sua palavra seja cumprida na íntegra. Quando eu falo aqui nessa mensagem de hoje, a última guerra, e abordo aqui, esse conteúdo para vocês, para a senhora, para o senhor e para você, não é para você ter medo, para a senhora e o senhor ter medo, ou terem medo. Mas é para que eu, primeiramente, e todos vós, nos preparemos com a nossa vida espiritual, para que seja lá como for a nossa partida, o nosso último dia aqui nesse mundo, que estejamos firmes com o Senhor Jesus. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Jessé.